Era muito assustador ser mulher na mão daquele povo, né? A espera, quando você vai sair, quando você vai voltar, até 10 horas da noite esperando se vai para a sala de tortura, se não vai para a sala de tortura, né? Eu nunca vou esquecer essa cena que meus olhos viram e que eu sofri muito de ver meus filhos ali dentro. Eu já estava quase no 7º mês de gravidez, né, a barriga bem avantajada, mas eles não me pouparam da tortura. 31 de março de 1964, um golpe civil-militar no Brasil instituiu uma ditadura que duraria mais de 2 décadas. O regime totalitário no país foi marcado por perseguições, torturas e desrespeito aos direitos humanos e civis. Segundo a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, entre os anos de 1964 e 1985, foram registrados 437 mortos e desaparecidos. Entre eles, 10% eram mulheres. A participação dessas mulheres na luta contra a ditadura foi intensa. As que tiveram coragem de enfrentar o Estado ditatorial sofreram sérias consequências. Algumas ainda estão por aqui para contar suas histórias. A minha mãe foi militante do PTB. Eu entrei na política provavelmente porque eu já tinha uma prática desde muito criança, né? A gente fazia campanha política nas vilas, lá no interior ainda do Rio Grande do Sul com ela. Eu sempre fazia campanha política com ela, desde muito criança. Eu acho que isso começou com a observação que nós três era gozado, meu irmão, eu e o Hussein. A gente tinha mais essa preocupação com os trabalhadores. Eu inventei uma vez de colher algodão, para saber como é que era. E quando a gente voltava, um saco de algodão enorme cada um, o valor em dinheiro era nada. E naquele tempo eu já me perguntava, por que eles têm tanta coisa e os outros têm tão pouco? Meu pai, sendo comunista, ele vai ser um ativista do partido na cidade de Santos, que é a cidade considerada vermelha, né, naquela época. Isso fez parte da minha vida a vida inteira, né? E quando eu tenho 14 para 15 anos, eu resolvo entrar no Partido Comunista. A minha militância é anterior ao golpe de 64. Eu militava no movimento secundarista, a gente queria melhores escolas, mais escola pública e de boa qualidade. As irmãs Amelinha e Crimeia viviam na clandestinidade e já estavam sendo procuradas. Amelinha trabalhava na imprensa do Partido Comunista do Brasil. Ele e o marido, César Teles, produziam clandestinamente o jornal até serem presos. Eu fui uma guerrilheira sem fazer a guerrilha, né? Uma guerrilheira da imprensa. Mas da luta armada foi a minha irmã, né? Que era do Araguaia, que eu era do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que era responsável pelo desencadeamento da guerrilha do Araguaia, lá no sul do Pará e no norte do então estado de Goiás, que hoje chama Tocantins. Quando eu fui para o Araguaia, em 69, as Forças Armadas ainda não tinham descoberto a existência dos militantes do PCdoB lá. Então, eu vivi até abril de 72 como camponesa. Eu fui presa aqui em São Paulo, 28 de dezembro de 1972, ali na rua Loefgrin, ali na Vila Clementino. Eu, meu marido e um outro companheiro, dirigente, era um dirigente do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil e o principal responsável pela imprensa. Essa aqui é bem daquele tempo, na Rua Caraibas, plena ditadura, os meninos pequenos,
Rita nasceu em Fortaleza, onde começou a militar no movimento estudantil. Morou em Recife e, após o golpe, em São Paulo. Participante da ação popular desde o início do movimento, estava no Rio de Janeiro quando foi capturada pelos agentes da repressão. Então, eu sou presa no Rio, deixo meus filhos com uma amiga. Fui levada para o DOI-CODE do Rio. No DOI-CODE do Rio começou já um questionário, começaram as sessões de intimidação, tortura mesmo, já no Rio. E eu fui, e veio então uma C-14 com policiais de São Paulo para me trazer para São Paulo, porque era São Paulo o local onde havia acontecido uma denúncia e eu era esperada aqui em São Paulo, segundo o pessoal do próprio DOI-CODE. Aqui é o banheiro, né? E aqui os guardas ficavam em cima de um muro que tem aqui no corredor onde a gente tomava o banho de sol, ficavam espiando as mulheres, porque os guardas circulavam em cima do muro e a gente tinha que tomar banho, que era banho de canequinha, né? Leane tinha apenas 20 anos e era bancária quando começou a militar no Partido Operário Comunista em Porto Alegre. Já na clandestinidade, foi para São Paulo, onde atuava na área de logística do partido, quando agentes da OBAN, Operação Bandeirantes, souberam onde ela estava. Uma pessoa que tinha sido presa, né, foi até a minha casa com os policiais e eu fui para a OBAN. Quando eu fui presa, na verdade, eu fui descoberta na OBAN pela minha mãe. Ela soube que eu estava presa, ela veio imediatamente para São Paulo, fez um prato de arroz doce e ficou circulando em todos os quartéis, em todos os lugares onde ela soube que poderiam ter presos políticos sendo interrogados ou presos, ou enfim. E ela chegava e dizia, minha filha está aqui, eu trouxe isso aqui para ela. E o menino que estava de plantão lá na OBAN caiu na conversa dela e daí ficou sabendo que eu estava lá. Até vir para o DOPS, você não existia. Quando você vinha para cá, você passava a ter uma existência legal, porque daí nós éramos interrogados por um delegado, éramos incursos em um artigo 2, seja lá quantos fossem, né, de acordo com as atividades que nós respondíamos, né. Em 1972, as Forças Armadas invadiram a casa de Crimeia, no Araguaia. Ela estava grávida e fugiu para a mata junto com o marido e o sogro. Após alguns meses na floresta, ela foi designada para restabelecer a comunicação entre o Partido Comunista do Brasil e os guerrilheiros, que havia sido cortada pelos militares. Eu fui presa dia 29 de dezembro de 72. Aí eu já estava quase no 7º mês de gravidez, né, a barriga bem avantajada. Mas eles não me pouparam da tortura, começar do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o primeiro a me torturar, mas não o único. Você não vai ser processada, mas você pode morrer. Você pode cair na linha do metrô, você pode ser atropelada, você pode ser assaltada e morta.